sou a Gabi Xavier e então voltou esse anime. Um anime que chocou a galera em 2017, que enganou todo mundo com uma arte fofinha, kawaii, colorida, coisas que pareciam ser apenas alegres e juvenis, e de repente tinha morte, maldição, cenas grotescas e sim, Made in Abyss voltou com a sua segunda temporada e aqui é um vídeo tanto de primeiras impressões, como também situando você do universo e o que você precisa saber, ou melhor, o que você precisa assistir para conseguir ver essa segunda temporada. Antes de falarmos de história, adaptação e linhas gerais, eu achei que o anime continua uma produção belíssima. Em relação à arte, os traços são muito fiéis, muito parecidos ao que já tínhamos na primeira temporada, as cores são magníficas, mas o nível de produção e animação continua surpreendendo, não deixando nem um pouco a desejar. Gosto do trabalho que é feito em Made in Abyss e me parece que nessa temporada será igualmente bom em qualidades, como eu disse, técnicas. Também já começamos a história de maneira dramática, até pelas escolhas que eles fizeram de adaptação que vou comentar com vocês, que tem diferenças em relação ao ritmo ou apresentação dos fatos do que temos no mangá, mas já chego lá. E a gente já chega com dramas, crueldade, coisas fisicamente também explícitas, né? Vísceras, sangue, mas é só o começo do que tem pra aparecer nessa segunda temporada. Vamos comentar sobre isso sem spoilers do mangá, então vem comigo já me contando se você assistiu. Eu fiz vídeo aqui no canal já comentando sobre Made in Abyss num geral, sobre o que é a história. Se vocês quiserem saber, vou tentar lembrar de linkar o izinho aqui em cima, mas resumindo pra quem tá viajando e não viu a primeira temporada, essa é uma adaptação de um mangá, tem alguns volumes aqui comigo, mas depois eu explico por quê, que ele conta a história de um local em que abriu um buraco gigantesco, profundo como um abismo, que começou a ser explorado no presente, quando começa o anime, por uma série de pessoas, e dentro deste abismo se descobriram relíquias preciosas, coisas muito diferentes, misteriosas e também perigosas. Quanto mais profundo neste abismo, mais perigoso e mais difícil, ou quem sabe para tantos, impossível retornar. E na primeira temporada a gente acompanhou justamente a formação deste universo, o que seria mais ou menos o abismo, sua profundidade conhecida, camadas. Deste abismo veio um ser ali que parece meio robô chamado Reg, que conheceu a menina Riko, que é a protagonista de Made in Abyss. Filha de uma lendária exploradora dos que chamavam de Apitos Brancos, um grupo que conseguia descer até a última camada, a mais profunda e a mais difícil de retornar. Sua mãe jamais voltou, Riko cresceu como órfã, porém sempre com a missão, com a ideia de ser uma exploradora, ela também, e por causa de uma carta, encontrar a sua mãe que ela acreditava de qualquer maneira que estava aguardando no fundo deste abismo. Contra todas as regras, na primeira temporada a gente começa a acompanhar a jornada da Riko descendo por este abismo. Então, resumo feito, o que aconteceu? A gente teve a primeira temporada, 13 episódios, e um pouquinho depois a gente teve um filme, e sim, esse filme é canônico, ou seja, a história do filme segue exatamente de onde parou a primeira temporada. O anime acaba, na verdade, no volume anterior, o filme segue mais ou menos até este volume 5 e vai aprofundar em mais personagens e mais perigos e também trazer, de certa forma, um upgrade para cada um deles de formas diferentes. É um filme fechado, porém que tá exatamente no meio entre essa primeira temporada e essa segunda, que agora finalmente chegou. E eu achei curioso, porque antes de falar pra vocês as minhas primeiras impressões do que eu achei, não prometendo que vou comentar ainda semanalmente, depende de vocês, o que vocês me falarão aqui embaixo, porque começou neste volume que tá aqui, ó. Começou contando a história de outros personagens que você jamais viu sobre uma tal cidade dourada, que vai ser, digamos que, o panorama, o cenário de grande parte do que a gente vai acompanhar, provavelmente durante essa segunda temporada. E a história desses outros personagens, que vai ser um paralelo com os personagens principais que a gente tem, tá aqui, nesse volume 8. E a gente parou, como eu contei pra vocês, no finalzinho desse 5, ou seja, deveria começar exatamente neste volume 6. Pra muitos talvez cause um estranhamento, porque o episódio vai começar com os mesmos traços, mas com personagens diferentes, num cenário completamente novo, e você vai enxergar o abismo sem as cidades, os exploradores, sem nada daquilo que a gente conheceu com a Riko, e só mais pro final que a gente vai continuar exatamente com Riko, Reg e Nanate, de onde parou aquele filme, e também o comecinho deste volume 6. Por que isso pra mim aconteceu? Já dando aqui as minhas impressões. Pra mim isso tá acontecendo porque se a gente para pra pensar, é muito mais fácil depois de uma pausa
tão longo em que muitas pessoas nunca assistiram, nunca ouviram falar ou não se lembram do que rolou em filme e primeira temporada, começando uma história do zero. Ok, o universo não foi explicado, mas a gente tá vendo algo que claramente é anterior à jornada da Riko. E por causa disso, a gente entende que em algum momento essas histórias vão se entrelaçar. Quando de repente chega Riko, Nanachi e Ureg brotando na sexta camada, que é exatamente o que acontece ali no finalzinho desse primeiro episódio, pra quem não lembra ou não viu o primeiro filme, aí começa mais o desconforto de não sei o que tá acontecendo. Os mistérios que ficam deste novo elenco, novos personagens que surgiram, são mistérios que ainda serão respondidos porque são completamente novidade. E a forma que o mangá foi entrelaçando essas histórias talvez não seria interessante, na minha opinião, certamente não seria interessante para o anime em si, porque a gente vai acompanhando normalmente Reg, Nanachi, Riko, óbvio, que é a protagonista, e de repente a gente fica capítulos e capítulos e capítulos nesses volumes aqui, acompanhando a galera que não conhecemos. Pra você que é leitor do mangá, nova jornada, não tem nenhum problema, eu sempre embarquei nisso tranquilamente, mas pra quem tá assistindo anime e quer ver a protagonista, poxa, cadê? Não daria pra eles colocarem longo tempo só deles três e de repente eles sumirem pra sempre. Eu entendi que eles estão fazendo adaptações pra recortar, colocar essas coisas que foram apresentadas lá na frente aqui pra trás pra intercalar quem a gente já conhece, quem são os protagonistas e esses novos personagens e a Cidade Dourada, que será tão importante nessa aventura que está começando agora na sexta camada, ou seja, eles estão mais profundos no abismo do que mais próximos da superfície. Imaginamos, obviamente, que muitas coisas cruéis vão acontecer, tanto é que o episódio já começa com essa história da Veko, que é a personagem nova, e ela começa sendo abusada. É um anime que ele traz temas pesadíssimos, muito assim, passando às vezes, eu acho que certas coisas poderiam ser melhor trabalhadas e ditas, mas simplesmente é um universo problemático, de seres humanos muito problemáticos. A personagem que surge, ela é uma garota, pelo que a gente já viu nesse primeiro episódio, que ela cresceu já sem perspectiva, sem ter ninguém, se sentindo feia, inútil, lixo, e a única pessoa que ligou pra ela foi um cara que abusou fisicamente, sexualmente, durante muito tempo até ele finalmente ir embora, mas esse cara deixou uma sementinha e uma coisa, um presente pra ela, que fez com que ela buscasse uma saída, que é justamente essa aventura pra Cidade Dourada. Esse cara abusador, certo dia, estava lá pescando, viu um barco com fumaça, dentro daquele barco, uma tragédia logo no comecinho do episódio. Corpo, tripa, né? Um corpo partido no meio que ainda se mexia, um corpo pegando fogo, completamente carbonizado, na verdade, um corpo cheio de órgãos pra fora e um cara completamente assustado, quase sem conseguir falar, perto de um talismã que parecia apontar para alguma coisa. Esse compasso, pelo que o senhor do barco falou, ligava, né, mostrava a Cidade Dourada, uma cidade que ele não conseguiu chegar, ele fugiu porque engolia as pessoas. Tinha algo claramente assustador e linkado à morte, mas também era a cidade que realizava desejos, podia transformar qualquer lixo em ouro, ou seja, essa menina que foi abusada, não teve nada de bom na vida dela, escutou essas histórias sendo abusado, o que é mais terrível ainda, e sonhou em achar essa cidade, achando que seria a sua forma de não pensar, estar longe dessas lembranças desse cara e da sua vida tão horrível, mesmo depois que o abusador se foi, ou seja, morreu, pelo que fica entendido. Ou quem sabe, como seu colega Belaf disse no barco, achar a luz dentro de tanta escuridão nela, enxergar a beleza que ela ainda não conhece dentro de si. Ela via essa solução ou procurava essa saída lá nessa cidade lendária para qual o compasso apontava. Essa menina se aproximou de um marinheiro, enfim, um líder que chama o Azukian, que tinham outras pessoas junto dele, né, outros jovens, e esses tripulantes todos foram na jornada depois de um treinamento, pelo que a gente viu, em que a Veko ficou mais forte, para eles encontrarem a ilha, o local em que o compasso estava apontando, certamente a Cidade Dourada. E esse Azukian, ele tem alguma coisa misteriosa que ele parece pressentir as situações, ele pressentiu que a menina chegaria para pedir ajuda e que ela seria um dos 3 grandes sábios. Ele pressentiu que o compasso realmente os levaria para a Cidade Dourada e eles chegaram, mesmo com vários outros navios que estavam os acompanhando caindo, parece que só eles eram destinados a chegar naquele local. E aí quando a gente chega naquela ilha, junto com esses novos personagens, que fica claro que essa situação está localizada em outro tempo da história, porque lá dentro tem um abismo. Dentro daquela ilha era um povo tribal, né, nativo
nativos, não desenvolvidos tecnologicamente, que os recebem, não são agressivos, são devidamente pacíficos, até ficam ressabiados porque parece que antes desse grupo, outros humanos chegaram lá super agressivos. Não era o caso dessa trupe de pessoas que foram largados, abandonados, deixados para trás e só queriam um novo sonho, uma nova chance na Cidade Dourada. Com uma troca, eles deixaram um compasso e receberam algumas estratégias, algumas indicações para descer por esse abismo. E nesse abismo a gente já descobre que tem a maldição, a mesma maldição que a gente acompanha lá na jornada da Riko. O retorno do abismo pode causar fissuras, sangramentos, dores absurdas e mortes. Eles têm uma pequena demonstração disso. Quem explica pra eles é uma menina nativa que foi jogada de lado, né, condenada a ir para o abismo porque ela simplesmente era considerada imperfeita porque não poderia ter filhos, o que era um absurdo, mas ok, a gente coloca ali na caixinha do era cultural deste povo, e a menina se apega a Veko por algum motivo e vai junto com eles quase como uma guia ou simplesmente uma acompanhante. Ela era bem novinha, rumo ao fundo deste abismo, a Cidade Dourada, ou como os nativos chamavam, a cidade que ninguém retornou. Ou seja, já fica claro que se eles forem, eles não vão conseguir voltar. E se a gente situar que esse abismo é o mesmo abismo da Riko, se eles descem tão profundo assim, a gente já sabe, tem a maldição do abismo. Se eles retornarem, eles vão sangrar, vão ficar com várias coisas bizarras, não é qualquer um que consegue, eles vão morrer, ou seja, é pra ir e nunca mais voltar. Só que eles imaginavam que lá embaixo seria o mundo dos sonhos. O episódio, como ele vai e vem, ele mostra eles descendo, ele mostra eles começando essa jornada e então eles passando exatamente pelo portal que a gente vê no filme, no finalzinho, Riko, Reg e Nana te passando, e aí que vem o corte, essa mistureba que eles estão fazendo, no bom sentido, tá? Em relação ao mangá. A gente volta pro núcleo de Riko, Nanate e Reg, eles chegando nessa sexta camada. Fica já subtendido, ainda que não te dizendo, que é o mesmo local que este grupo, em outro momento da história, chegou. E aí tem aquela transição, que é justamente o comecinho deste volume 6, o primeiro capítulo, deixa eu ver de novo o número, o capítulo 39, então, pra quem quiser se situar nestes números. E realmente tem a cena de humor, que o bichinho lá começa a fazer cocô, e a Riko não consegue se segurar também, e o Reg fala, ai, pode ser perigoso morrer lá na camada que a gente não sabe que tem, enquanto você tá fazendo suas necessidades, e algo que praticamente nenhum filme, nenhum anime mostra. A hora de fazer necessidades, a Riko vai, faz ali no lugar que era pra ser meio sagrado, se libera e faz barulhinho de cocô e tudo, e fica aquela fumacinha de aroma que não deve ter ficado tão agradável, e é basicamente isso que é apresentado no primeiro episódio, mostrando pra gente que haverá uma jornada intercalando novas pessoas, mostrando que elas serão apresentadas depois, e eu achei interessante a jogada deles, diferente do que foi o mangá, porque são experiências, formatos diferentes, né, de apresentação ao público, não fazendo esse corte de ver quem a gente conhece e de repente só quem não conhecemos. Não, a gente vai e vem para que o momento em que eles eventualmente se encontrem em algum ponto dessa história, você já esteja situado de quem são essas outras pessoas. E sim, se a gente já começou a história com um drama extremamente pesado, terrível, e com algumas tripinhas aqui e ali, imaginem que sim, daqui pra frente a história vai ficar, e tem tudo para ficar mais complicada, mais dramática, e com aquele toque de Made in Abyss que a primeira temporada já mostrou, mas eu diria que bem pior. Do nível do filme pra baixo. Se vocês quiserem que eu comente, inclusive, um pouquinho da história de primeira temporada e filme pra vocês não ficarem tão perdidos ou relembrarem, comentem aí, porque esse conteúdo geralmente dá um trabalhinho, mas se quiserem eu trago pra vocês. E me falem, estão assistindo Made in Abyss, viram primeira temporada, filme, estão curtindo a segunda temporada, o que vocês esperam como leitores do mangá ou não? E quem quiser colecionar mangás, eu tenho aqui no total ainda 9 volumes, aqui embaixo tem link pra vocês também de associado da Amazon. Alguns dos volumes pelo menos estão com promoção no momento que estou colocando, então aproveitem, colecionem, a história vai bem além já do que temos no anime até hoje. Vocês se ajudam e me ajudam um pouquinho também. Se quiserem que eu volte pra comentar, me falem aqui embaixo que eu volto pra vocês, se não acompanhem os próximos vídeos do canal. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau!